Nós vamos dar continuidade ao ritmo invisível. Nós viemos trabalhando os elementos. Então, na nossa primeira live, nós conversamos sobre o fogo e as raízes. E hoje nós vamos entrar no fluir e no respirar. Vamos entender um pouquinho tudo isso e o que significa. Então, eu vou trazer a parte do corpo, mais a parte dos órgãos e do sistema do corpo, e depois a Clau vai trazer a parte da mente. Tudo bem? Vamos lá. Quando nós vamos falar de fluir, nós estamos falando do elemento água. Quando nós vamos falar do elemento água, ele rege os órgãos, o rim, tá? E sempre uma víscera. A gente tem que entender que sempre um órgão, ele vai trazer uma energia feminina e ele vai ter uma víscera correspondente que traz a energia masculina. Tudo bem? No caso do fluir, no caso da água, o órgão que rege são os rins e a víscera, nesse caso, é a bexiga, que é a energia masculina, tá? Então, o que que o rim e a bexiga eles vão trabalhar? Eles trazem profundidade, eles trazem reserva, o fluxo de um líquido, então a capacidade de adaptação. Então, a energia vital, ela está armazenada nos rins. Então, quando a gente nasce com esse reservatório vital. Esse reservatório vital é armazenado no nosso rim, tá? Então, essa é a importância dos nossos rins. A bexiga, ela é o responsável pela excreção dos líquidos. Então, o rim armazena e a bexiga excreta, tá? Ela ajuda a manter esse equilíbrio hídrico do corpo, porque a gente precisa ter essas trocas hídricas, tá? Quando nós vamos falar de água, quando nós vamos falar de hidratação, nós temos que lembrar que todas as nossas lubrificações articulares dependem da água. Então, pessoas que começam a ter problemas articulares, artrites e todas essas inflamações das articulações, ou até mesmo ressecamento das almofadinhas de um osso e outro, né? Muitas vezes é desidratação, porque a água é que hidrata e que mantém essa lubrificação, tá? Então, a gente precisa lembrar que nós somos 70% água. Depois a Cláudia vai entrar um pouquinho nessa questão, né, mais profunda. Nós somos 70% água e ela que é um condutor de eletricidade. Então, o nosso corpo ele é elétrico. Para sinapses neurais funcionar, para o coração bater, para o sangue circular e todos os órgãos trabalharem, são todos impulsos eletromagnéticos. E a água é um condutor desses campos eletromagnéticos no nosso corpo. Por isso, ela é muito importante. Eu vou trazer um pouquinho para vocês a questão também mais voltada para as mulheres, mas que é muito interessante porque, pela medicina oriental, então a menstruação, o sangue menstrual, ele é reservado e armazenado nos rins. Então, sempre que a gente vai passar pelo processo da menstruação, é um pouquinho dessa reserva vital que também a gente acaba perdendo, tá? Por isso é muito importante a mulher no período menstrual ter todo esse cuidado, né, de descansar, ter o cuidado de não exceder nas atividades físicas, porque o corpo ele já está perdendo um pouquinho da energia vital. Se você coloca ele num exercício ainda maior, você vai depledar ainda mais e numa forma mais intensa essa energia. Então depois eu vou deixar para vocês até uma receita que chama caldo de ovos, tá? É uma receita oriental onde as mulheres consomem esse Hum, caldo, principalmente na ancestralidade, né? Elas consumiam esse caldo no período menstrual para guardar, para reservar essa energia o mais importante, o mais que elas conseguissem, né? O quanto mais elas conseguissem reservar essa energia. Então é muito interessante, eu vou deixar para vocês depois essa receitinha. Quem sentir,
passa nesse período menstrual. Então, também é importante essa questão da atividade física, do esforço físico. Então, as mulheres, antigamente, elas tinham essa questão de descansar mais, né? Então, a gente precisa voltar um pouco essas raízes também. Tudo bem? Como que a gente faz um cálculo de ingestão hídrica? Então, eu sempre falo assim, que a gente vai pegar o peso, as mulheres, pega o peso e multiplica por 35. Os homens, pega o peso, multiplica por 30. Você vai chegar na quantidade hídrica adequada, assim, mais ou menos adequada para o seu biotipo, para o seu corpo. Então, assim, sempre manter a hidratação. Uma coisa muito interessante também é a questão dos eletrólitos. Por quê? A parte eletromagnética, ela não é só líquido, e sim sais minerais, que eles fazem as sinapses neurais. É uma solução salina, tá? Depois a Clau vai entrar um pouquinho nessa questão também, mas a importância de nós consumirmos uma água que tenha um pouquinho de sais minerais. Então, qual a receita que eu deixo para vocês? Que vocês consumam por dia 1 litro de água, onde vocês vão acrescentar uma colher de café, aquela colherinha de café, a menorzinha, de flor de sal. Vocês acrescentam aquela colherzinha de sal e vocês vão tomar esse litro de água para que reponha os sais minerais. Quando a gente vai menstruar, quando a gente transpira, quando a gente chora, e todos os nossos líquidos corporais, eles são salinos e a gente precisa repor. E a água, muitas vezes, ela não tem essa quantidade de sais minerais adequada. Então vai começar a ter cãibra, vai começar a ter esquecimento. Então, existem estudos que já comprovam que Alzheimer, demência, está relacionado à desidratação. E desidratação não significa que a pessoa não toma água. Tem muita gente que toma 3 litros de água por dia e está desidratado. Por quê? Porque não tem os sais minerais, tá? Então, por mais que você tenha uma ingestão hídrica, não tem os sais minerais, então você entra em desidratação. Então, muitas questões neurais dependem desses sais minerais e depende da quantidade de líquido. Toda a circulação do corpo, ela precisa dessa água e desses minerais para poder circular pelo corpo e levar hidratação para todos os órgãos, todas as articulações, todas as veias e artérias. Quem é meu paciente sabe muito bem que eu pego nessa tecla e eu falo, gente, veia e artéria tem que ter elasticidade. Então, eu quero que vocês, né, relembrem mais uma vez dessa questão. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o respirar, tá? O respirar, qual é o órgão que vai controlar a respiração? São os pulmões. E lembra que eu falei? Sempre tem um órgão e vai ter uma víscera. O órgão é energia feminina, a víscera é energia masculina. Então, qual é o órgão correspondente ao pulmão? Os intestinos, principalmente o grande intestino, tá? Então, sempre que eu tiver algum problema pulmonar, uma pneumonia, uma rinite, sinusite, asma, bronquite, eu também tenho que olhar para os intestinos, porque são órgãos correspondentes. Lembre, um órgão e uma víscera. Então, eu sempre tenho que olhar para os dois, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, tá com pneumonia, teve quadros repetitivos de pneumonia, eu preciso olhar para os intestinos também, tá? Então, vamos lá. O que que é o ar? Então, é a respiração. Tudo que rege também a pele e a defesa do corpo e a distribuição de energia na superfície. Isso é o que o pulmão controla. Então, ele não é só a questão da respiração, mas a nossa pele e as defesas do nosso corpo também dependem do pulmão. Pessoas que têm muito problema de pele, é, alergias, dermatites, sempre eu preciso olhar para essa questão do pulmão e para os intestinos. Então, o pulmão tem muita friagem. Nós conversamos um pouquinho na live passada essa questão da friagem. O pulmão é o que sofre muito com a friagem. Então, a gente toma água gelada, suco gelado, pisa no chão, toma corrente de ar.
tudo isso vai enfraquecendo o pulmão, aí começa a aparecer as questões de pele também. Então, sempre que tiver algum processo alérgico de pele, onde está o ponto não é na pele, e sim no pulmão e nos intestinos. Lembra que eu tenho que olhar para os dois, tá? Então, a energia que nós usamos ao longo do nosso dia, ela é sustentada pela respiração, tá? Que o pulmão recebe o ar e pela profundidade da água, onde os rins guardam a essência, o combustível de vida. Então, sempre que eu for falar de vitalidade, eu tenho que falar dos rins. Quando eu vou trabalhar a questão vital, é energia de rim. Qual é a função, então, do nosso intestino, né, nessa questão, né? Então, o pulmão, ele vai governar a energia da respiração, controlar pele e pelos. Já o intestino, ele ajuda a eliminar aquilo que já não nos servem mais. Então, essa é a importância. Tanto simbolicamente, fisicamente, mentalmente, tudo isso controla o intestino. Então, a gente sabe, né? Ai, tá com medo, vai mexer com o intestino. Tá ansioso, vai mexer o intestino. Então, essa ligação que o intestino também tem com a parte mental e emocional. Eu queria deixar para vocês também algumas plantas, né? Algumas ervas que elas auxiliam muito no fortalecimento desses órgãos. Então, assim, na questão dos rins, a salsinha de tempero, ela ajuda a fortalecer e a limpar muito os rins. Então, ela lava os rins, ela limpa. Então, pode fazer um chá de salsinha, a cavalinha, cabelo de milho, hum, tem a dente de leão. Tudo isso auxilia no fortalecimento e na limpeza dos nossos rins. No caso dos pulmões, então no pulmão a gente vai ter a pulmonária, nós temos eucalipto, então nós temos o orégano, nós temos algumas ervas que você também pode fazer o chá, que ele vai fortalecer essa questão dos nossos pulmões. Depois vocês vão receber novamente o nosso PDF e ali tem exemplos de alimentação, de alimentos que fortalece ambos e que auxilia muito nessa recuperação e no fortalecimento desses órgãos. Então, a nossa respiração, ela é muito importante porque vocês perceberam, ela vai auxiliar o rim nessa vitalidade e levar essa vitalidade para todos os órgãos. E a gente sabe que a gente vai passando os anos e o que é que enfraquece a nossa vitalidade. Então, eu preciso fortalecer esses órgãos, eu preciso dar atenção a tudo isso para que eu vá diminuindo a perda da nossa energia vital. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou abrir para a Cláudia trazer e qualquer dúvida a gente conversa mais no final. Então, a água, vocês já pensaram que antes de qualquer coisa no universo, antes de você ser quem é, antes de qualquer coisa, você boia. Então, o primeiro ato que você faz na sua vida é boiar. Você, a água é um momento, ele é como se fosse um portal para a sua vida. E exatamente por ele ser eletromagnético, é que ele recebe todas as informações da sua genética. Então, por exemplo, se você pensar que você já estava no útero da sua avó, porque quando a sua avó ficou grávida da sua mãe, o seu óvulo já estava lá. E tudo que ela passou, todas as emoções, através deste elemento água, por ele ser eletromagnético, ele transferiu tudo isso para suas células. Então, o meio água é um meio de entrada no mundo, é o nosso meio de chegar no mundo. Se você imaginar que os nossos ancestrais vieram pela água do mar, a água salgada. Então, esta água salgada é a nossa ligação com o nosso transgeracional. É através dela que a gente se alimenta do que a gente traz das nossas vidas, dos nossos antepassados. Então, assim, os nossos antepassados falam com a gente através da água. E, curiosamente, nós somos 70% água.
Imagine que esses 70% água carregam dentro de cada elétron uma informação super importante que alimenta o seu corpo eletricamente e traz informações de tudo, do universo todo. Porque se você pensar também que você, dentro, se você, a gente for nessa linha de que quando eu nasci, eu já estava no útero da minha avó, e ali tem uma informação. Vamos supor que a sua avó, quando você estava grávida, teve um momento maravilhoso, de muita felicidade. Você carrega isso dentro de você, tudo que ela recebeu um buquê de rosas vermelhas do seu avô. Imagine que você muitas vezes vai receber um buquê de rosas vermelhas e quando você vai receber, você vai sentir uma emoção tão grande e você não sabe por quê. Porque isso vem lá de trás de uma informação que foi passada pelas suas células quando a sua avó estava grávida. Então, a gente tem que olhar para o transgeracional? Tem que olhar para trás? Tem, porque muitas coisas estão lá, as informações estão lá de uma forma muito clara. E a água é um condutor dessas informações. A água nos traz e as nossas células recebem essas informações por essa polaridade da água. Porque a água salinizada, ela tem o polo negativo e positivo. E é por isso que ela recebe e ela traz muitas informações. E aí vem o respirar. Imagine, você sai, primeiro você boia. E depois você respira, o sopro sagrado. A gente vê isso na Bíblia, nem não estou querendo aqui entrar na Bíblia, mas é o sopro sagrado. É aquele momento em que o ar entra. É aquele momento em que você. E é o seu único propósito nesta vida, o seu propósito real. 100% do tempo, enquanto você está neste corpo, é respirar. Se você não respirar, todo o resto não adianta nada, gente. Você não vai. Você pode ter os sonhos maiores. Se você não respirar, você não faz nada. E por que que uma coisa tão importante dessa a gente delega para um segundo plano? Para uma coisa natural. Ah, eu respiro, tá tudo certo. E é a única coisa que faz você vivo. É a única coisa que realmente faz você viver, é respirar. E se você juntar o respirar com a água, quando você respira, você pressiona o seu diafragma. O seu diafragma pressiona a sua coluna. Aquele líquido que corre na coluna é aquele líquido que ativa uma glândula que nós temos no nosso cérebro, que se chama glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é formada por pequenos cristais de diametita, que é o mesmo, é a mesma formação dos nossos dentes. E esses cristais, através do líquido que você recebe, que ele recebe através da sua respiração e que sobe pela sua coluna, é através deste líquido que esses cristais eles se enroscam um no outro assim, eles fazem um campo energético que você recebe todas as informações do universo, que é a sua conexão com o universo. Então, veja, a água e o respirar são essenciais para nós, para a gente ter qualquer outro sonho, qualquer outro passo que a gente queira dar na vida, a gente precisa de água e de ar. É o princípio básico. E aí eu me pergunto, por que que a gente delega essas duas coisas? Por que que a gente não toma água e por que que a gente não respira, que seja 10 minutos por dia, de uma forma consciente? Vocês já devem ter ouvido milhares e milhares e milhares de qualquer religião, qualquer meditação, seja ela hindu, qualquer meditação, ela começa com respirar. Não existe, não tem, é respirar. Porque quando você respira, o ar que passa pelo seu cérebro, ele te deixa lúcido. Ele faz com que você tome decisões mais certeiras, você vai ter decisões mais
claras, porque a oxigenação do cérebro, oxigênio, ar, oxigênio, água. Esse oxigêniozinho está nos dois. E são esta molécula que vai ajudar a tudo se resolver. Então, você está nervoso? Respira. Você recebeu uma notícia boa? Respira. Você recebeu uma notícia ruim? Respira. Porque este respirar que vai fazer com que você fique lúcido para para dar o próximo passo, para saber para onde ir. Então, água e ar são muito importantes na nossa vida e a gente tem que dar o devido valor a eles. Não só para uma vida física saudável, mas para uma vida mental saudável. Porque, como a Karen mesmo falou, quando você toma água, você pensa melhor. Quando você respira, você pensa melhor, porque você oxigena todo o seu cérebro e tudo fica claro, tudo você vai trazer clareza. Então, a água e o respirar estão muito ligados, não só com o nosso nascimento, com o nosso transgeracional e com tudo que nós recebemos do astral, para que a gente possa continuar, para que a gente possa ficar clara os nossos próximos passos, para que a gente possa receber intuições muito mais, de uma forma muito mais leve e clara. Acho que a gente pode aqui ver se alguém quer perguntar alguma coisa, gente. Por favor, conversem com a gente, porque aí é o mais fácil de tudo, né? Uma coisa também que eu queria acrescentar, enquanto as pessoas vão se manifestando, mas a questão de respirar, mas primeiro a gente aprender a respirar, porque a gente tem uma respiração muito curta, porque como a gente não presta atenção, ela fica uma respiração muito curta e torácica. Então você leva muito oxigênio para dentro do seu corpo e você não expira. E quanto mais oxigênio, mais oxida. Então, os grandes monges, eles respiram, gente, por minuto 3 vezes. Tem monge que chega em 1 minuto respirar 3 vezes. Por quê? Ele já entendeu e eles sabem que menos oxigênio, menos oxida. Então é aquela questão de inspirar, segurar o ar, soltar o ar, ficar sem respirar. Mas para isso eu tenho que ter os pulmões fortalecidos, porque se eu não tenho os pulmões fortalecidos, eu não armazeno o ar. E se eu não armazeno o ar, eu logo tenho que inspirar de novo, eu tenho que puxar o ar novamente, tá? Então, a gente também precisa aprender essa questão da respiração, que é uma respiração mais abdominal, onde a gente fortalece pulmões. Então, isso é a importância de fortalecer os pulmões, reter mais oxigênio ali, para a gente oxidar menos. Com isso, envelhecer menos. E veja que curioso, né, Karen? O mesmo oxigênio que traz lucidez, quando ele é bem usado, quando ele chega no cérebro, quando ele banha o cérebro, ele te traz lucidez. Quando ele é mal utilizado, aquela respiração que fica muito superficial, ele vai para a oxidação. Exato. E gera ansiedade, né? E acaba gerando ainda mais ansiedade. Então, e a questão da respiração, como nós colocamos, né? É o oxigênio e a água, a ligação deles. Porque para esse oxigênio chegar até o cérebro, eu preciso estar bem hidratado, para que a água leve até as veias e artérias essa oxigenação. Bom, agora vamos lá, gente. Perguntas. A ansiedade é fruto da oxidação. Acho que para mim, Érica, a ansiedade é fruto de como você interpreta a sua vida, como você olha para ela, e aí vem o respirar, né? Você traz o respirar
de, de uma forma mais leve. Aí você sai da ansiedade. Senão você fica na ansiedade. Porque aí, o que que a ansiedade faz? Faz com que ele fique apavorado e faz com que você. Aí desanda o caldo de vez, né? Porque quanto mais rápido você respirar, mais você vai estar afastado do equilíbrio. Karen, E essa questão da ansiedade, a respiração, ela é coordenada pela mente. Então, o jeito que estiver a sua mente estará a sua respiração, tá? Então, assim, a ansiedade, ela vai trazer uma respiração mais ofegante, uma respiração mais curta. Então, acalmar a mente, instantaneamente você vai acalmar a sua respiração e estar atenta à respiração. Para você estar atenta à respiração, você vai ter que acalmar a mente. Porque se eu preciso parar e prestar atenção na minha respiração, eu já estou conduzindo a minha mente. Eu já tirei a minha mente daquele estado de excitação e já trouxe ela para a presença. Então, para eu respirar, eu tenho que estar na presença. E com isso, a ansiedade cessa. e é por isso que eu indico muito. Você está ansioso e fala, ai, mas eu não consigo entrar na presença, minha cabeça flutua, eu vou embora. Cante. Escolha uma música que você goste muito e cante. Porque quando nós cantamos, a gente respira com uma profundidade muito maior e a gente não percebe. A gente, por exemplo, você vai cantar, você vai canta, né? E aí você traz o ar. Se você acha e você fala assim, ah, eu ainda não consigo ter essa consciência do Buda que faz um minuto. Canta, canta. Quanto mais você canta, mais você oxigena de uma forma saudável o seu corpo. E principalmente se Aproveitando. uma letra for boa, se você trouxer uma coisa que te eleve, que você traga bons pensamentos. Aí você respira e você vai se iluminando através daquela oxigenação do seu cérebro. Aproveita, fala, Karen. Aproveitando esse gancho da Cláudia, eu acompanho o trabalho, né, de um instrutor e esse instrutor ele sempre dizia o seguinte: quem canta ora duas vezes. Então, para vocês entenderem a importância do canto. Então, quando eu ouvi isso, quem canta ora duas vezes, eu percebi a importância do canto. Porque ao cantar, quando você canta, você fortalece a musculatura dos seus pulmões, que é o que a Karen falou dentro do corpo físico. Você tendo pulmões fortalecidos, você assimila melhor mais o oxigênio, sem ser numa quantidade excessiva para oxidar, mas ser numa quantidade necessária para clarear a sua cabeça. Então, assim, tudo que é demais estraga alguma coisa, gente. Oxigênio demais estraga alguma coisa. É aquilo, né? Que é os alquimistas, né? O nosso Uhum. corpo, ele é alquimia pura. Então, os alquimistas, o que é um medicamento se tornar um veneno? É a dose, é a dosagem, tá? O mesmo medicamento que cura, ele pode se tornar um veneno por conta da dosagem, tá? Então, é exatamente isso, né? É pura alquimia. E a gente esqueceu dessa alquimia, nós esquecemos da alquimia sagrada que também está nos nossos ancestrais. Então, os nossos ancestrais, eles viviam a alquimia, eles viviam a verdade, eles viviam a presença, eles sabiam a essência de cada coisa. Eles sabiam o período que era para plantar, porque eles respeitavam a fase da lua, a fase das chuvas e tudo mais. Ah, Karen, mas agora já não é mais como era antes. Quer dizer, o tempo já não é como era antes ou nós nos desviamos de tudo isso e alteramos toda a conjuntura? Então, tem esse ponto também.
Sim, dentro disso eu tenho uma opinião muito pessoal, mas é muito minha mesmo. Assim, quando a gente se desvinculou da nossa ancestralidade, a gente acabou se desvinculando de uma forma muito intensa dos nossos ancestrais mesmo, e da nossa árvore, dos nossos, daqueles que vieram antes de nós dentro da nossa família. E porque, de alguma forma, a gente sempre acha que sabe mais do que eles. Quem não teve, eu, com a minha idade, a minha mãe, quando eu ficava menstruada, não põe o pé no chão, eu falava, ai meu Deus do céu, mãe, que antiga que você é. E quanto a gente vai se desvencilhando porque acha que sabe mais. E hoje a gente tem isso muito forte, porque com todos esses chats de BTs da vida, todo mundo acha que sabe tudo, mas ele não usa para ele. Ele não usa para que ele se estabilize, ele se entre num equilíbrio, como eu falei, de oxigenação, que é o básico para você viver. Se você não tiver um equilíbrio de oxigenação dentro do seu corpo, se você não respirar, você morre, querida. Tchau, um beijo, um abraço, acabou. Então, olha a importância disso, olha, é essencial, é o nosso primeiro propósito. Não adianta, "Ai, qual é o meu propósito de vida?" O seu propósito é respirar, primeiro. E quando você respirar com presença, você vai ter lucidez para saber qual é o seu propósito. Gente, É fala aquilo, alguma né? coisa. A gente busca coisas grandiosas sem fazermos o básico, ou Uhum. esquecemos do básico que ficou lá atrás. Então a Cláudia trouxe essa questão, né, que a mãe dela falava dos pés, né, no chão, no período menstrual. Então eu também ouvia isso da minha avó. Ela falava de lavar a cabeça. E hoje, quando a gente vai estudar essa questão dos antepassados, a gente vai vendo tudo isso. Eles não tinham problemas de até menstrual, não tinha problemas de menopausa, não existia nada disso, né? Então, isso é tudo muito moderno e aí nós vamos observando as mulheres cada vez mais cedo entrando no período menstrual. Hoje, meninas de 8, 9 anos estão entrando no período menstrual. E quando a gente começa a observar que são os rins que guardam energia vital e que ali está aquele sangue, né? Que é do corpo, dessa energia, né? Da mulher, que vai ser todo mês expulsado do corpo, que na medicina oriental eles falam de água sagrada, porque é água celestial, porque eles falam que é do céu, né? É armazenado no rim, mas vem do céu, porque é energia vital. Então a gente vê as mulheres, as meninas, envelhecendo mais cedo, perdendo essa energia vital cada vez mais cedo, porque antigamente as mulheres entravam no período menstrual com 14 anos, 13, 14 anos, hoje com 8, 9. Então elas vão perdendo cada vez mais cedo essa energia vital. Mas vai falar para uma adolescente, tipo, não pisa no chão. Se para mim, para a Cláudia já era um absurdo, imagina para as meninas. E o quanto isso é importante, e o quanto nós precisamos levar essas informações para frente. E olha que curioso a gente falando agora um pouquinho trazendo para, não só para a medicina chinesa, mas trazendo para a nova medicina germânica. A água, veja, olha, a gente falou de água salina, ser o portal de nós chegarmos, de trazer a nossa ancestralidade. E todas as doenças de rim, todas as doenças de infecção urinária, ele traz o quê? É pertencimento, é marcar território. Como os animais, a gente precisa ter um território marcado para a gente estar seguro. E qual é o nosso território maior? É aquilo que a gente traz do ancestral, que a gente traz da família. E é essa segurança que a gente tem que trazer para o nosso meio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito problema de infecção urinária, pode olhar, você está com problema de demarcar território, tem alguém querendo tirar teu lugar, você está querendo perder. Tá?
você não está encontrando um lugar que você fique cômoda o suficiente para relaxar, que é como um animal. Esses dias mesmo a gente teve um problema, uma situação aqui. Eu tenho uma gata e um cachorro. E o cachorro estava atacado. A gata começou a fazer xixi em tudo. Ela fez xixi em todas as camas, em todos os lugares, em todos. Porque ela estava marcando. Ela falou: não, gente, aqui é meu lugar. Né? E nós fazemos isso inconscientemente. Então, muitas vezes a gente tem um excesso, a gente urina demais para marcar território também. Então, o líquido, a água, traz tantas informações para cada um de nós, do nosso corpo, e a gente precisa estar atento. Mais alguma coisa que alguém gostaria de falar, comentar? Pode abrir o microfone, falar, aparecer, porque agora não vai aparecer ninguém. Gente, o pessoal tão tímido. Ou a gente falou muita bobagem, ou a gente falou muita coisa que eles estão ainda pensando. A gente gosta de saber como vocês recebem essas informações. Como são essas informações para você? Se faz sentido, se não faz sentido, o que não faz sentido ou o que faz. Não adiantou a minha. Aqui. As informações estão ótimas, fazem sentido. Obrigada, Juliana. Hum, peraí. No momento, não tenho perguntas. E Uma para coisa quem que é gosta de andar de escola, eu adoro andar descalço, Érica, também. Essa é uma coisa que é um desafio para mim. Mas aí também vem uma outra coisa, né? Deixa eu só responder, depois eu passo para a Karen, mas deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante. A gente tem que ter bom senso, né? Porque senão é aquela coisa, um manda você comer ovo, outro manda você comer carne, outro manda você não comer nada. Aí tem aquele que fala assim, ai, para você receber, você tem que andar descalço na terra. Aí o outro fala, não, não pode. Eu também adoro vento, adoro ventilador, assim, eu adoro. É que aqui em casa não pode, mas eu adoro ligar o ventilador para dormir com aquela ventania. Eu gosto também. Mas assim, tudo é bom senso. No momento onde você está passando, por exemplo, você está menstruada, você está perdendo sangue, você está no momento de cuidado. Você pode evitar andar descalça demais. Então, assim, tudo na vida eu acho que é bom senso. posso trazer uma Talvez dica? Pode andar relembrar a descalço, rotina. Hum. mas dá para pôr uma meinha? Ah, não, não dá, cara. Ah, eu sou a louca das meias, então, tipo, eu só ando com a meia. Eu adoro pôr o pé no chão. Adoro, adoro. Para mim é importante. Então, se isso é importante para você, acho que você tem que usar sempre o bom senso. Você não está resfriada, você está com um momento que você está com o corpo um pouco mais enfraquecido. Não vai andar descalço. Eu sou a E da pôr no pé no chão. E tem aquela questão que andar na terra, pisar na terra é uma coisa, pisar no piso frio é outra coisa. Porque se você tira o pé, o calçado para você pisar na terra, você vai fazer o processo de aterramento. A terra ela tem a sua temperatura natural e que te conecta. Agora, o piso, né, é o cimento, é aquela coisa sintética, então você vai sentir mais a friagem. Então, também, pisar na terra, eu recomendo, eu até recomendo isso. Mas é aquilo que a Cláudia falou: se você está bem, o seu pulmão está tranquilo, a sua saúde está bem, não tem nenhum problema. Mas quando você Olha, tem algumas questões dessa, é bom. anda descalça cantando. É, de meinha no pé. É. Aqui, ó, a Juliana perguntou: tem alguma prática que agrega valor para corpos que já estão na menopausa?
Vocês falaram sobre menstruação. E para as pessoas que fizeram histerectomia? Bom, vamos lá. Na questão quem entrou na menopausa. Então, assim, a menopausa, a mulher perde essa questão do sangramento, o corpo vai entrar num outro processo. Então, agora, o rim que guardava o sangue, que circulava, agora vai para o coração, tá? Vai para o coração. Por isso que a gente fala as avós, amor de vó, né? As bisavós. Então é aquela coisa do amor. Então elas tiram essa questão do esse sangue não é mais armazenado ali no rim e ele consegue subir para o coração. Então as mulheres, depois que elas passam do processo de menopausa, elas ficam mais amorosas, elas ficam mais união, né? Aquela coisa. Então entra num outro processo, mas a água e o respirar tem todo sentido também, porque você precisa proteger esse processo circulatório, que daí vai ser conduzido pelo coração. Na questão quando a mulher, com toda essa parte quando a mulher não menstrua, né? Então, quando a mulher não vai menstruar, ou as mulheres que usam pílula, até pílula contínua e tudo isso, não é que elas não estão perdendo sangue e a energia vital não está sendo depledada, né? Por quê? Porque lembram da friagem. Então, os cuidados são os mesmos. Os mesmos cuidados você precisa ter. E aí tem aquela questão da mulher não fazer essa troca sanguínea, né? Não eliminar um pouco. Eu vi essa semana algum algum estudo que eles lançaram. Depois eu vou procurar para vocês de novo esse estudo e vou deixar aqui no nosso grupo. É um estudo que eles coletaram o sangue da menstruação e eles encontraram muitas células troncos. Então não é simplesmente sangue menstrual. Ele tem célula tronco naquele sangue. Então por isso que a medicina oriental ela traz como água celestial, porque é celestial. Então eu não aconselho as mulheres que tomam pílula contínua, né? Ah, mas é por conta de ovário policístico, por conta de endometriose. A gente tem que olhar, né? A Cláudia pode trazer um pouco mais com esse olhar da medicina germânica para essas questões. Por que que surgiu o ovário policístico? Por que que surgiu a endometriose e não uma pílula anticoncepcional e resolver esse processo ou uma cirurgia? E sim, eu tenho que olhar para essa questão mais psicoemocional e a Cláudia pode trazer um pouco dessa questão da medicina germânica para que a gente possa olhar para isso de outra forma. Na Espero ter verdade, respondido. na verdade, tudo a gente tem que olhar. Tudo que a gente toma hoje, dentro do meu conceito, tudo que a gente toma esconde o que a gente tem que olhar para isso. Então, por exemplo, se você tem ovário policístico, se você tem problemas no seu ovário, a gente tem que olhar aí no seu transgeracional o que que tem ali, que não foi bem resolvido lá para trás, e que você traz para resolver, que você traz para ressignificar o que está dentro da sua árvore. E através dessa ressignificação é que você vai começar um processo de cura física a partir do momento que você entende o que é. Nós não tomamos decisões sem entender antes. A gente acha que não, mas a gente quer saber por quê. E o porquê está lá atrás, que a gente acaba repetindo coisas que já aconteceram na nossa família, principalmente de uma linhagem feminina. E aí a nova medicina germânica traz as informações de isto é, sei lá, um ovário policístico. Vamos ver que lado, como é, quais os sintomas que você realmente tem, para a gente ir buscando da onde isso se originou e como se originou, né? Então, assim, o que eu acho que é mais importante em tudo, na água, como a Karen falou, você vai pegar, você vai saber quantos litros de água você vai tomar, você vai pegar seu peso e vai multiplicar por X, 35.
é o seu número de litros. Porque se você, a gente não vai ter o mesmo peso. A gente tem que entender que cada um é cada um. Cada ser humano é cada ser humano. Cada olhar, cada o que você tem que tomar, o que você tem que fazer para você é seu. E você tem que pegar isso para você. Eu sempre falo, essa coisa da gente terceirizar a nossa saúde não é a melhor opção. Você pode ir no médico, mas você questiona o médico. Olha, eu vou tomar esse remédio, tá, mas qual o efeito colateral disso? Eu quero esse efeito colateral, o que é mais importante para mim? O que é mais importante para a minha saúde? A minha. Por exemplo, você fala, eu vou tomar um remédio, mas esse remédio vai te dar muita dor de cabeça. Você está disposta a ter dor de cabeça todo dia? Então você fala, não, eu não quero este, eu quero, vamos tentar outra coisa. Então, assim, a gente precisa criar o hábito de questionar e pensar em tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Porque a partir do momento que você colocar, ali ele vai fazer um monte de coisas e as informações, através desse líquido eletromagnético, vai para todas as suas células. E se você pensar que a cada 7 anos você tem um corpo totalmente novo, todas as suas células são novas. E você está. É maravilhoso você falar, eu posso me curar, porque as minhas células vão ser novas, mas elas estão crescendo dentro do mesmo campo de informação, porque dentro desse líquido que você toma, dentro deste líquido eletromagnético, tem as informações, e as células vão crescer dentro dessas mesmas informações. E é por isso que a gente não se cura, porque o corpo, ele foi feito para se curar. Ele foi feito para a cada 7 anos ele ser um corpo 0 quilômetro, gente. Só que a gente cria essas células dentro de um líquido que tem as mesmas informações que antes. Então, enquanto a gente não mudar esta informação deste líquido, as células vão sempre estar dentro da mesma frequência e elas não vão se curar. Então, é preciso olhar. E é preciso você tomar posse do seu corpo e da sua saúde. É seu. Esse corpo é seu, não é meu. Eu não posso dizer o que você tem que fazer. Você tem que falar, isto faz sentido para mim. A- a- é, o que diz sobre água de ozônio para ingerir? Eu adoro água de ozônio. Adoro ozônio. Eu sou a louca do ozônio. Mas você tem que olhar para isso e falar assim: o ozônio faz bem para mim? Ou, como a gente estava falando, andar descalço. Às vezes, você pôr o pé, tirar o sapato, é uma libertação que você está precisando disso naquele momento. Então, é olhar para você, o que faz bem para você, o que faz sentido para você. E não seguir padrões e protocolos que você recebe pela internet. Ou, às vezes, até de um médico, mas é preciso discutir, é preciso tomar posse. Eu não Isso é falei muito nada, interessante. nada que nenhum médico vai me. Não, Também. isso que a Cláudia trouxe é muito importante, realmente, porque é por isso que a gente trabalha com a bioenergética. Por que que a gente trabalha com a bioenergética? Porque é o seu corpo falando o que ele aceita ou não aceita. Então, pode ter um medicamento maravilhoso. É para todo mundo tomar, que ele é ótimo. Tem corpo que não vai aceitar. Eu, Karen, como né, a Cláudia e a Érica, adoram pisar no chão e elas não sentem. Eu não posso. Eu, Karen, sou uma pessoa que o meu corpo não aceita a friagem. Eu já sei. Eu conheço o meu corpo, mas eu tive que aprender a lê-lo e entender. Então, eu não posso. Então, por isso que eu falo, a minha. Mas para pessoas que são como eu, tá? E a Cláudia, a Érica não sentem, elas têm vitalidade. Ótimo, tá? Então, é exatamente isso que o ritmo invisível vem trazendo, que é esse olhar para si e começar a ouvir o seu corpo, começar a trazer aquela ancestralidade que eles sabiam.
Eles sabiam quando ia chover, eles sabiam quando podia plantar, eles sabiam qual lua que podia fazer desparasitação. Eles sabiam quando precisava fazer desparasitação, eles sabiam tudo isso e nós perdemos. Então, o ritmo invisível surgiu, né, Cláudia? Exatamente para que nós nos voltemos e reaprendemos, né? Ou relembremos aquilo que os nossos ancestrais já sabiam, nasciam sabendo. E nós nos perdemos nesse mundo, né? Como a Cláudia traz, né? Da tecnologia e tudo mais. Só que nós não somos tecnológicos. Como a Cláudia trouxe o exemplo de demarcação de território, nós ainda temos o nosso corpo animal. Nós ainda nos comportamos como os animais. Nossas células são ancestrais. Então, hoje a internet nos leva ao mundo, mas o nosso corpo não. Então, a gente também tem que seguir esses ritmos. Por isso, ritmo invisível. Já, a gente já vai dar um spoiler aqui, que em janeiro vai começar a Alquimia do Sentido, gente. Está maravilhoso. Quem quer falar mais alguma coisa? Obrigada, boa noite. Espero que vocês tenham se divertido Obrigada. tanto quanto a gente. Sim, Isso. Muito obrigada, gente. A gente Obrigada, vai pessoal. ainda a gente vai talvez ter mais uma live, eu já não me lembro, estou confusa ainda, mas a gente vai se falando, vamos nos comunicando. Um beijo a todos e uma ótima noite. Beijo a todos. Muito obrigada, boa obrigada. noite.